E os outros tinham de se contentar com essa resposta enigmática, que era a resposta do burro, que era simplesmente: nenhum de vocês jamais viu um burro morto, quando perguntavam se ele estava feliz com a revolução ali. Aos domingos não havia trabalho. O café da manhã era uma hora mais tarde que de costume, e depois dele realizava-se uma cerimônia que ocorria toda semana sem falta. Primeiro vem o hasteamento da bandeira. Bola de Neve encontrara, na sala de arreios, uma velha toalha de mesa verde da senhora Jones e pintara nela, com tinta branca, um casco e um chifre. Um casco e um chifre, né? É claro que a referência aqui também é a bandeira da União Soviética, um martelo e a foice, né? Não há dúvidas aqui. A bandeira era hasteada todos os domingos de manhã no mastro do jardim da Casa Grande. Era verde, explicou Bola de Neve, para remeter aos campos verdes da Inglaterra, enquanto o casco e o chifre representavam a república dos animais que surgiria quando a raça humana finalmente desaparecesse. Reparem nesse futuro, ok? A república dos animais que surgiria quando a raça humana desaparecesse. Então, o que está acontecendo agora é um meio caminho, né? Vai haver um momento em que o que nós estamos fazendo agora não será mais necessário, e então a república paradisíaca, né, será estabelecida. Após o hasteamento da bandeira, todos os animais se aglomeravam no grande celeiro para uma assembleia geral que ficou conhecida como a reunião. Lá o trabalho da semana seguinte era planejado e resoluções apresentadas e debatidas. Eram sempre os porcos que propunham as resoluções. Os outros animais sabiam como votar, mas nunca conseguiam pensar em nenhuma resolução por conta própria. Só diziam sim ou não. Bola de Neve e Napoleão eram de longe os mais ativos nos debates. Percebeu-se que os dois nunca estavam de acordo, qualquer que fosse a sugestão feita por um deles. Qualquer que fosse a sugestão feita por um deles, o outro certamente rejeitaria. E daí a gente começa com os nossos problemas, né? Tá, e agora? O que se faz com aquela unidade de espírito que eles tiveram na hora da colheita? O que se faz quando tem duas pessoas importantes divergindo, né? Mas lembre-se, até aqui nós estamos falando de votações, né? Então até aqui nós estamos numa uma democracia, né? Por mais que os animais não tenham capacidade de propor as coisas, mas podem votar, né? Mesmo quando se decidiu algo aqui por si só, ninguém poderia se opor, usar o pequeno cercado atrás do pomar para um lar de descanso para os animais já incapazes de trabalhar, houve um acalorado debate sobre a idade correta de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião sempre terminava com o canto de Bichos da Inglaterra, e a tarde era dedicada à recreação. Isso no domingo, né? Antes da gente continuar a leitura, se você esqueceu, por gentileza, se inscreva no canal, me ajuda bastante. Comente qualquer coisa aqui nos comentários, só para dar mais relevância ao vídeo, para que com o tempo eu possa me dedicar mais a este canal. Os porcos reservaram a sala de arreios como quartel-general para se concentrarem. Ali, à noite, estudavam ferraria, carpintaria e outros ofícios necessários em livros que haviam sido trazidos da Casa Grande. Então perceba, não é como se quer esse total abandono à cultura dos humanos, né? Não é como se quer esse renegar completo, né? De tudo o que foi feito. Se eles fizessem isso, eles teriam que voltar à Idade da Pedra. Sei lá se vamos aplicar isso para animais. Mas isso é importante, ok? Quando a Revolução chega e diz nós temos que negar tudo que foi feito até agora, das duas uma, ou consegue se negar, e aí volta a uma idade de barbarismo, ou não vai negar. Vai se aproveitar e vai dizer que negou. Bola de Neve também se ocupou em organizar os outros animais no que chamou de comitês dos bichos.
era infatigável nisso. Formou o Comitê de Produção de Ovos para as Galinhas, a Liga de Caudas Limpas para as Vacas, o Comitê de Reeducação dos Bichos Selvagens. O objetivo aqui era domar os ratos e coelhos. O Movimento de Lã Branca para as Ovelhas e vários outros, além de administrar aulas de leitura e escrita. No geral, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domar as criaturas selvagens, por exemplo, sucumbiu quase de imediato. Elas continuaram se comportando da mesma forma e, quando tratadas com generosidade, simplesmente tiravam vantagem disso. A gata entrou para o comitê de reeducação e teve uma atuação muito ativa por alguns dias. Foi vista um dia sentada em um telhado conversando com alguns pardais que estavam fora do alcance. Dizia a eles que todos os animais agora eram camaradas e que qualquer pardal que quisesse poderia vir e pousar em sua pata. Mas os pardais preferiram manter a distância. As aulas de leitura e escrita, ao contrário, foram um grande sucesso. No outono, quase todos os animais da fazenda estavam alfabetizados em algum grau. Os porcos já sabiam ler e escrever com perfeição. Os cães aprenderam a ler razoavelmente, mas não estavam interessados em ler nada além dos 7 mandamentos. Então há cultura, mas a cultura ela se restringe a exatamente essa situação social específica. Okay? Isso é importante. Se restringe à situação social específica. Né? Então há um provincialismo aqui, tanto, é claro, geográfico como temporal também. Né? Lembre-se que a partir do momento que você consegue ler de verdade, autores de outras épocas, você para de imaginar que a sua vilinha é o século XXI, correto? Essa é a nossa vilinha. A gente para de imaginar que a nossa vilinha, um pedacinho do século XXI, metade do século XXI, é todo o universo. A partir do momento que você lê os clássicos, os medievais, você vai lendo diversos momentos da história, você vê que o mundo não se restringe ao século XXI. Né? Quanto mais focado for o seu estudo numa área só, menos a sua cultura vai adiantar. Vamos colocar assim. Né? Por isso que fundamentalistas religiosos, né, querem que as pessoas só leiam literatura religiosa. Né? Por isso, por exemplo, que um Dante da vida, que não era de maneira nenhuma um fundamentalista religioso, ele coloca na sua Divina Comédia toda a cultura pagã, né? Toda a filosofia, indo para os gregos, indo para os romanos, né? Porque ele não tem medo que a verdade dele vai ser destruída por outros tempos, né? Então não há esse provincialismo temporal da parte do Dante. Dante como exemplo, né? Então perceba, os cães aprenderam a ler razoavelmente, mas não estavam interessados em ler mais nada além dos 7 mandamentos. Muriel, a cabra, lia um pouco melhor que os cães e as vacas costumavam ler para os outros à noite. Não, Muriel, a cabra, lia um pouco melhor que os cães e às vezes costumava ler para os outros à noite pedaços de jornais que encontrava no lixo. Benjamin podia ler tão bem quanto qualquer porco, mas nunca exerceu sua aptidão. Okay? Nunca exerceu sua aptidão. Até onde sabia, alegava ele, não havia nada que valesse a pena ler. Canela aprendeu todo o alfabeto, mas não era capaz de formar palavras. Cravo, então, a égua e o cavalo, né? Cravo não conseguia ir além da letra D. Ele desenhava o A, o B, o C na areia com seu grande casco e então ficava olhando para as letras com as orelhas murchas, às vezes sacudindo o topete, tentando com toda a força lembrar o que vinha a seguir e nunca era bem sucedido. Em várias ocasiões, ele de fato aprendeu as letras E, F, G e H. Mas então
se descobria sempre que tinha esquecido as letras A, B, C e D. Por fim, decidiu se contentar com as primeiras 4 letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes por dia para refrescar a memória. Molly recusou-se a aprender qualquer coisa, exceto as 6 letras que compunham seu próprio nome. Ela as formava muito bem, com pedaços de galho, decorava-as com 1 ou 2 florzinhas e depois caminhava em volta delas, admirando-as.